Mãe descobre segredo assustador sobre o neto e é presa pela nora em um plano sinistro. Clara sempre foi a alma da pequena cidade de São Marinho. Conhecida como a avó mais querida, seu sorriso iluminava os dias dos vizinhos e o coração do neto Miguel, um menino de 6 anos que parecia ter energia para iluminar um estádio inteiro. Contudo, a serenidade desse lar começava a ruir quando Clara começava a notar comportamentos estranhos de Renata, sua nora. Desde o casamento, Renata sempre fora distante e controladora, como uma sombra que pairava sobre todos. Clara tentava ignorar os sinais, mas sua intuição gritava a cada dia mais forte. Certa manhã, enquanto organizava a velha mesa de madeira da sala, Clara encontrou uma caixa empoeirada. Dentro, havia documentos antigos que pertenciam à sua família. Ao folhear as páginas amareladas, uma sensação estranha tomou conta dela. O nome de Miguel estava ali, entre registros que pareciam falar de um crime aterrador que havia assolado a cidade anos atrás. Clara sentiu um nó na garganta. O que seu neto tinha a ver com isso? Dias se passaram e a inquietação tornou-se insuportável. O olhar de Renata estava cada vez mais penetrante, como se escondesse segredos mais sombrios do que Clara poderia imaginar. E então, Clara decidiu confrontar a nora. A conversa começou com sussurros, mas rapidamente se transformou em um confronto ardente. Renata a olhou com um brilho perturbador nos olhos, e antes que Clara pudesse reagir, a verdade saiu de sua boca como um veneno. Ela e seu marido não eram apenas os pais de Miguel, mas os guardiões de um segredo que poderia destruir tudo. Você não entende, Clara. Isso era para o bem da família. Renata gritou, a voz trêmula. Clara sentiu o sangue ferver em suas veias, enquanto sua mente tentava decifrar aquelas palavras. A nora revelava uma faceta aterradora, e a sensação de estar presa em uma armadilha psicológica começou a tomar conta de Clara. O que exatamente ela estava escondendo? E qual era a verdadeira origem de Miguel? O ar na sala estava denso, como se a própria casa estivesse retendo respirações. Clara sentiu um frio na espinha. O tempo parecia ter parado, e o olhar de Renata a queimava. Você precisará escolher um lado, Clara. A lealdade à família ou a busca pela verdade. Mas lembre-se, a verdade pode ser doce ou mortal. Com o coração acelerado, Clara percebeu a profundidade do abismo em que se metera. Como proteger Miguel em um cenário tão caótico? Enquanto pensamentos conflitantes giravam em sua cabeça, a cidade ao redor continuava sua rotina diária, alheia ao mistério que agora envolvia o destino de todos. A tensão estava no ar, e Clara sentia que cada passo que dava a afastava mais do que conhecia. Ela precisava descobrir o que realmente se escondia por trás do sorriso de Renata, e qual era o papel de seu amado neto nesse teatro de sombras. Enquanto o crepúsculo descia e as luzes da cidade começavam a piscar, Clara sabia que o verdadeiro terror ainda estava por vir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o crepúsculo envolvia a cidade em sombras, Clara sentiu o peso da escolha pairando no ar. A cabeça girava, o coração acelerava. O que fazer? Renata a encarava, a tensão transbordando. Mas antes que conseguissem avançar nessa conversa explosiva, um barulho agudo rasgou o silêncio. O estalo de um vidro quebrando ecoou pelos corredores da casa, seguido por um grito que fez as paredes tremerem. "O Miguel!" Clara gritou, um pânico avassalador tomando conta dela. Ela não hesitou. Lançou-se pela porta da sala,
seus pés deslizando pelo piso de madeira, como se fossem um reflexo de sua mente apressada. No fundo do corredor, a visão que encontrou deixou seu coração em frangalhos. Ao seu lado, Clara não conseguia processar o que via. Mãe! Ele chorava, a voz fina se partindo pela dor e pelo medo. Clara se agachou, as pernas tremendo enquanto tentava entender o que havia acontecido. O rosto do menino estava pálido, os olhos arregalados em terror. Miguel, o que aconteceu? Ela perguntou, a voz quebrada. Ele apenas balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. O que mais podia fazer? Renata apareceu atrás dela, pálida como um fantasma, mas ainda havia raiva em sua expressão. É culpa sua. Renata arremessou as palavras com desprezo. Você o deixou sozinho. O quê? Como? Clara olhou para a nora, confusa e furiosa. Mas não havia tempo para brigar. Miguel precisava de ajuda. Ela rapidamente pegou o menino nos braços. Seu corpo pequeno e leve, enquanto tentava otimizar seu próximo movimento. A ferida não parecia profunda, mas o sangue era um mar de perguntas. Vou levar você ao médico, meu amor. Fica calmo, Clara disse, tentando transmitir confiança, mas por dentro, o desespero se alastrava como um incêndio descontrolado. Ao atravessar a sala, Clara percebeu algo em Renata. Havia um brilho nos olhos de sua nora, algo de intenso e sinistro. Era como se por um breve instante a máscara dela tivesse caído, revelando um ser que Clara não reconhecia. Você não pode fugir da verdade, Clara, Renata gritou, mas Clara não se importava, a urgência a dominava. Mas enquanto se afastava, algo a fez hesitar. A verdade sobre Miguel, você se surpreenderá, Clara. Se virou, as palavras martelando em sua mente. O que estava acontecendo? Com um misto de medo e determinação, ela decidiu que não poderia ignorar aquilo. Novamente a imagem da caixa de documentos surgiu em sua mente. O que ela havia visto? O nome do neto. Ele estava ligado a algo sombrio. Antes que conseguisse fazer um movimento, o telefone da casa tocou, estridente e súbito. Clara congelou, o coração batendo forte. Renata olhou para o telefone como se soubesse o que o aguardava. Em um impulso, Clara atendeu, mão trêmula segurando o aparelho. Olá? A voz do outro lado era grave, familiar. Clara, você precisa saber a verdade sobre Miguel. Antes que seja tarde demais. A frase cortou como uma lâmina. Clara sentiu o mundo girar, um vazio crescendo em seu estômago. Quem estava falando? E o que isso significava para a segurança de seu neto? Renata estava agora ao seu lado, a expressão fria, como uma máscara, e em seus olhos, uma mistura de medo. E algo mais. Nesse instante, Clara entendeu que a verdade que deveria ser descoberta era muito mais profunda e dolorosa do que ela podia imaginar. A pergunta que ecoava em sua mente era implacável. Que segredo aterrador a cercava? E, mais importante, quem realmente era Miguel? Com o coração pesado e a mente um turbilhão, Clara sentiu que o caminho à frente estava repleto de sombras e revelações. Ela precisava cavar mais fundo, precisava proteger o neto. Em meio ao caos, uma certeza surgiu: o verdadeiro horror ainda estava por vir. Clara sentiu o mundo parar quando atendeu o telefone. A voz grave e urgente do outro lado ecoava em sua mente, trazendo mais perguntas do que respostas. Antes que seja tarde demais. O que isso significava? Enquanto seu coração acelerava, ela olhou para Renata, cuja expressão havia mudado. O olhar da nora agora estava cheio de uma mistura de medo e desafio, como se soubesse mais do que estava disposta a revelar. Mãe, quem está aí? Miguel chorava, seus olhos ensanguentados e assustados. Clara estava dividida entre a urgência de ajudar seu neto e a vontade de desvendar o que estava acontecendo. Ela misturava o desejo de proteger Miguel e a necessidade de confrontar Renata.
Mas estava cada vez mais clara a sensação de que as peças desse quebra-cabeça não se encaixavam. Calma, meu amor. Clara disse, a voz trêmula, mas firme. Ela se virou para Renata, que parecia hesitar, a ansiedade dela transparecendo nas mãos apertadas. Você sabe o que aconteceu. O que você fez? O que está acontecendo aqui? O Miguel. Ele precisa saber a verdade. Renata gritou, a voz cheia de uma emoção que Clara não podia decifrar. O que Renata poderia saber que mudaria tudo? Ela estava prestes a perguntar quando, num lampejo rápido, a porta da sala se abriu com um estrondo. Um homem alto e sombrio entrou, seu rosto encoberto por uma sombra. O próprio ar parecia mudar. Clara, sou eu. Ele disse, e a voz era familiar, mas o tom estava carregado de dor e urgência. Clara sentiu um frio percorrer seus ossos. Era Paulo, o filho que ela pensava ter perdido há anos. Mas como era possível? Ele estava morto. Clara olhou para Renata em busca de uma explicação, mas o olhar dela estava fixo na figura que se aproximava. Mãe, escute, disse Paulo, os olhos lacrimejantes. Eu não estou aqui apenas para te ver. O Miguel, ele não é quem você pensa que é. A verdade que você não sabe presta-se a destruir a todos nós. O choque deslizou por Clara como um maremoto. O que ele estava dizendo? Como assim, Miguel não é quem ela pensava? Renata abriu a boca, mas as palavras falharam. O ambiente estava tomado por um silêncio pesado, como se o próprio tempo estivesse parado. Miguel, Clara gritou, sem saber se o conforto dela ainda poderia chegar até ele. O menino tremia, sentindo a tensão no ar. Miguel, você é meu neto. Ele não é, Paula interrompeu, com desespero na voz. Ele é parte de uma linhagem que deve ser protegida. O que Renata fez, o que eu fiz, por causa do meu amor pelas coisas que estão além do que você entende. Nós não poderíamos permitir que ele fosse exposto. A mente de Clara girava, as peças quebradas da verdade estavam se juntando, mas nada fazia sentido. Miguel, o que você quer dizer com isso? Qual? É esse segredo? O que Renata e você esconderam? Renata avançou, os olhos cheios de lágrimas e raiva. É tudo por culpa de você, Clara. Você sempre estragando tudo, não sabe nem o que pergunta. A verdade é perigosa. Perigosa? O estômago de Clara se contraiu. Vocês, o que significa isso? O que tem que ver com a história da cidade? Naquele momento, um grito ecoou de fora da casa. Clara correu para a janela, e o que viu estava além da compreensão. Os moradores da cidade, todos eles, estavam reunidos lá fora. Com tochas e gritos, eles pareciam estar reunidos para um julgamento. Os rostos, antes familiares, agora estavam distorcidos pela raiva e medo. Clara, precisamos sair daqui. Paulo disparou, mas não. Havia mais saídas. O passado, cheio de segredos obscuros e mentiras, estava prestes a desabar sobre ela. A única certeza que havia era a dúvida em relação a quem realmente eram as pessoas que ela amava. O telefone ainda estava em sua mão. A voz desconhecida do outro lado insistia em persistir em sua mente. Você precisa saber a verdade sobre Miguel, antes que seja tarde demais. E com um frio na espinha que nenhum amor poderia aquecer, Clara percebeu que a verdade era um monstro que estava prestes a devorar todos eles. Clara estava em choque. O que Paulo estava dizendo não fazia sentido. O coração dela martelava no peito. Miguel não é quem você pensa que é. A frase ecoava na mente dela, como um mantra aterrorizante. Clara olhou para o menino, que estava colado a ela, os olhos marejados e cheios de medo. O que quer que esse segredo fosse, estava prestes a explodir como uma bomba. A multidão lá fora crescia. Os rostos familiares agora pareciam estranhos e ameaçadores. O que aconteceu com a cidade que ela conhecia? O que eles sabiam que ela não sabia? Ela sentiu que o ar estava se esgotando.
como se um peso insuportável tivesse caído sobre seus ombros. Não, não, isso não pode estar acontecendo, Clara murmurou. Paulo, você está confundindo as coisas. Miguel é meu neto. Eu só quero protegê-lo. Suas palavras eram um sussurro aflito, quase um desespero. Renata olhou para onde estavam, o jeito dela parecia nervoso e defensivo. Você não sabe, Clara. O passado de Paulo, Miguel, ele está ligado a algo muito além de nós. As mãos dela tremiam. Preciso saber o que vocês estão escondendo. Clara gritou, sua voz ressoando como um grito de desespero e raiva. Mas Paulo interrompeu. Clara, por favor, você tem que entender. Miguel é a chave. O sangue dele é diferente. O olhar de Paulo era intenso, como se ele estivesse esperando que Clara finalmente entendesse. Antes que ela pudesse responder, um grito agudo cortou o ar, vindo da multidão afora. Era um grito que ela reconhecia, um lamento de dor e traição. Clara se virou para a janela, e o que viu a deixou paralisada. Diante dela, a multidão havia cercado alguém. Espiando, Clara reconheceu uma figura familiar. Era a melhor amiga de Renata, Ana, que estava sendo segurada pelos homens da cidade, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Educação, justiça, gritou um homem da multidão. Ou merecemos justiça por aqueles que se foram. O pânico tomou conta de Clara. O que essa mulher tinha a ver com tudo isso? Por que a cidade estava pronta para linchar uma inocente? Ela sabe de tudo, gritou o outro. Ela sabe do que se passa aqui. O som das vozes se tornou um rugido ensurdecedor. O medo e a condenação eram palpáveis. Clara olhou para Renata, que estava em estado de choque, com a boca entreaberta, como se o mundo estivesse desmoronando ao redor delas. Renata! Clara se virou para a nora, com os olhos ardendo em busca de respostas. Diga-me que você não está envolvida nisso. O que está acontecendo? Renata, em um acesso de desespero, gritou. Ana sabe, ela sempre soube do segredo. O que fizemos era para proteger Miguel de um destino horrível. Você não entende. E nesse momento, a verdade começou a se revelar. O passado sombrio, que Renata tentava esconder, havia voltado para assombrá-las. Clara sentiu um nó no estômago. O telefone em sua mão parecia um peso. Vocês sabiam disso? Clara perguntou, sua voz trêmula. Em meio ao caos, o olhar de Ana encontrou o de Clara. Você precisa acreditar, Clara. Eles não são o que dizem ser. Miguel não é quem você pensa. Que é? Clara sentiu que estava prestes a desmaiar, enquanto as palavras de Ana ecoavam em sua mente. Miguel é meu neto, sussurrou, a sensação de desespero se intensificando. Mas Ana apenas balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. A tensão explodia ao redor delas. O peso do que cada um sabia as mantinha paralisadas, como uma armadilha, e a cidade se tornava um tribunal sombrio. Clara olhou para Miguel, que estava mais apavorado a cada instante. E então, antes que pudesse entender a gravidade da situação, Paulo começou a se mover. Clara, nós somos. Ele hesitou, segurando a mão de Miguel. As palavras estavam prestes a sair de sua boca. Um barulho repentino ecoou do lado de fora, e a multidão começou a se agitar. Gritos de horror e descrença reverberavam. Clara se virou para ver algo ainda mais chocante. Um grupo de pessoas carregando uma bandeira antiga da cidade, marcada com uma herança de mistérios e segredos que todos pareciam ter escondido. Ela não conseguia acreditar na dimensão do que estava prestes a ser revelado. Miguel, ela gritou. O novo caos não a deixava ver o futuro. Ela precisava entender, mas algo em seu interior tremeu. A verdade seria mais devastadora do que ela poderia imaginar. E nesse turbilhão de emoções, Clara percebeu que nada seria como antes. Uma certeza a invadiu. Um caminho sombrio estava prestes a se abrir, e ela estava bem no centro dele, em uma tempestade de segredos que prometia mudar tudo. Clara estava em choque. O que Paulo havia dito a deixou paralisada. A multidão lá fora crescia, e seus gritos pareciam aumentar a cada segundo.
O passado que havia sido cuidadosamente enterrado estava prestes a ser exposto, e a ideia desse segredo a aterrorizava. Miguel não é quem você pensa que é, ecoava na mente dela, como um lamento. Ela olhou para o menino, estava tremendo a seu lado, e sentiu uma onda de desespero. Miguel, você é meu neto. A frase parecia um mantra, mas a dúvida começava a se alastrar em seu coração. As vozes da multidão misturavam-se ao seu desespero, criando um peso que quase a fazia sentir sufocada. A expressão de Renata era agora uma combinação de pânico e fúria. Você não pode entender. O que fizemos foi para protegê-lo. Sua voz soava como um lamento, mas Clara não sabia mais no que acreditar. Então, em um instante, a situação tomou um rumo inesperado. O homem que havia aberto a porta, Paulo, começou a revelar algo que ninguém esperava. Clara, você tem que saber. O Miguel, ele não é só parte da linhagem. Ele é o legado. A revelação atingiu Clara como um soco no estômago. O legado? Sim, ele é o escolhido. Clara, o que Renata e eu fizemos foi guardar essa verdade, esconder ele de algo muito mais sombrio que todos nós. Paulo parecia estar prestes a desmoronar. Suas emoções estavam à flor da pele. Clara estava confusa. O que isso significava? Antes que ela pudesse processar, o celular que ainda segurava começou a vibrar freneticamente em sua mão. Era uma mensagem. Com a mente em um turbilhão, ela abriu o aplicativo e leu uma mensagem que a fez sentir o frio na espinha. Clara, não deixe Miguel perto de Renata. Você precisa agir rápido. Quem é? Clara perguntou, olhando desesperadamente para Paulo e Renata. A expressão de Renata se transformou em uma máscara de pânico. Não pode ser verdade, gritou Renata, tomada por um choro convulsivo. Você não entende. Eles estão vindo. Não podemos deixar que descubram. O que você sabe, Renata? A voz de Clara tremia. O que você está escondendo? Ana, a amiga de Renata, estava sendo arrastada para um canto da multidão. Seus gritos de terror ecoaram pela sala. Vocês não sabem. Não deixem eles pegarem Miguel. Ele é a chave. O que fizerem a ele, não terão volta. Os olhos de Clara se arregalaram. O que você quer dizer com isso? Paulo pegou a mão de Miguel, e seus olhos se encheram de lágrimas. Eu não queria que você descobrisse assim, Clara. O plano era proteger vocês. Eles nos culpariam, e o Miguel, ele é o único que pode desvendar tudo isso. O burburinho da multidão lá fora se intensificou, e uma batida forte na porta trouxe Clara de volta à realidade. Abre, sabemos que você está aí, Clara. A voz de um homem alto e imponente ecoou. E o terror se espalhou por ela. Renata, o que está acontecendo? Clara questionou, sua voz falhando. As palavras estavam presas em sua garganta. O que mais ela não sabia? Uma sombra se projetou na porta enquanto a multidão continuava a gritar, e Clara percebeu que cada segundo contava. A verdade estava prestes a ser exposta, e o que quer que estivesse do lado de fora poderia ser a salvação ou a perdição. O peso da escolha era esmagador. E Miguel estava bem no meio de tudo isso, sem saber a profundidade do que estava prestes a acontecer. Renata olhou para Clara, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você precisa decidir, Clara. Nós não temos mais tempo. E com isso, tudo o que Clara sabia, tudo que ela havia acreditado, começava a desmoronar. A próxima batida na porta era mais um aviso do que uma ameaça. O que esperava por elas do lado de fora seria um pesadelo ou uma chance de se libertar. Ela não tinha ideia. Clara estava imersa em uma tempestade de emoções. As palavras de Paulo ainda ecoando em sua mente. O legado. O tom dele era urgente e carregado de desespero. O peso do telefone na mão parecia insuportável. A multidão lá fora continuava a gritar, clamando por respostas, e o medo se espalhava como fogo em palha seca. O que estava prestes a acontecer? Quem realmente era Miguel? Mãe, quem está aí? Miguel perguntou. A voz frágil quebrou o silêncio tenso. Clara olhou para ele sem saber o que dizer. É tudo muito confuso, meu amor. O desespero a consumia. A batida na porta era novamente forte e ameaçadora. Abre logo, Clara!
A voz do homem do lado de fora soava como um juízo final. Clara virou-se para Renata. O que estamos fazendo aqui? Precisamos sair. Precisamos... Mas Renata parecia perdida, os olhos fixos na porta, como se a verdade estivesse prestes a entrar. Clara, precisamos falar sobre o Miguel. Sobre o que isso tudo significa. Paulo insistiu, segurando a mão do menino ainda mais firme. Ele é parte de uma linhagem que está marcada por algo que... Antes que pudesse terminar, a porta se abriu violentamente, e a figura de um homem corpulento apareceu. Era Carlos, o líder da cidade, conhecido por seu ódio desmedido em relação a qualquer ameaça ao seu domínio. Clara, estamos aqui para proteger a cidade. Onde está a sua nora? Ela estava envolvida. Um frio cortante percorreu a espinha de Clara. Renata olhou de relance para Paulo. Seus olhos tinham uma mistura de terror e determinação. Você não vai levá-lo. Renata gritou, e Clara sentiu a tensão eletrizando o ar. O que estava acontecendo? O que eles queriam de Miguel? Carlos avançou, o semblante ameaçador. Vocês sabem o que ele é, e temos que fazer isso antes que seja tarde demais. Então, no meio do caos, Clara se lembrou de algo. A caixa com os documentos que quase a deixou louca. Miguel, o que está escrito naquele lugar? Você sabe o que está acontecendo? Seu coração pulsava acelerado. Foi aí que Ana, a amiga de Renata, veio à tona, ainda sendo contida por alguns homens da cidade. Clara, você precisa saber a verdade. Sua voz tremia, mas havia algo em seu olhar que despertou um instinto profundo em Clara. O que você está escondendo, Ana? Ana olhou diretamente para Clara, e num impulso, soltou a bomba. Miguel não é apenas um garoto. Ele é um tipo de catalisador. Um escolhido que foi feito para equilibrar tudo. E Renata e Paulo, eles... Não termine essa frase, Ana, gritou Renata, seu rosto agora pálido. Mas era tarde demais. O que Ana estava prestes a revelar caiu sobre todos como uma sombra densa. Eles fizeram um pacto. Um pacto que liga suas vidas ao passado sombrio que você não sabe. Ele não é só seu neto. Ele é a essência de algo que pode destruir ou salvar. Murmúrios se espalharam pela multidão. Clara começou a sentir a terra sob seus pés tremer, como se o chão estivesse desmoronando. A verdade estava se esfacelando em sua frente. E tudo o que acreditava estar em cima dizia respeito a um legado obscuro que não entendia. Miguel, meu Deus! O que isso significa? Clara estava quase às lágrimas, sua mente em rebuliço. A necessidade de proteger o menino crescia. Você não pode deixar que ele fique perto deles. A voz de Ana cortou. Eles querem que você o leve para um sacrifício. Eles têm medo do que ele pode se tornar. As vozes da multidão tornaram-se um rugido, e no meio disso tudo, Paulo, desesperado, virou-se. O que você fez, Renata? Suas palavras eram um misto de acusação e horror. Eu fiz o que tinha que fazer, Renata respondeu com um grito, e nesse momento a verdade explodiu na sala como um foguete. Todo o sentimento de pânico foi substituído por um novo terror. O olhar de Clara se fixou em cada um deles, seres fragilizados pela culpa, pela traição e pelo amor. O que você realmente sabe, Renata? A voz de Clara agora estava firme, penetrante. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que podia ser cortado com uma faca. E foi nesse silêncio que tudo mudou novamente. A porta da frente foi arrombada. Um grupo de figuras encapuzadas entrou na casa, suas silhuetas projetando sombras longas e aterradoras. Clara, a voz que saiu da escuridão, era familiar e marcante. Não podemos deixar que ele seja levado. Era alguém que ela jamais esperaria ver. Uma revelação que poderia mudar tudo. A verdade que ela tanto temia finalmente estava prestes a ser exposta. Mas as consequências disso eram insondáveis. No fundo de seu ser, Clara sabia que nada seria como antes. A silhueta que entrou pela porta desmoronou a pressão no ar.
Clara nunca imaginou acreditar no que seus olhos estavam vendo. Era ela, a irmã de Renata, Isabela, que todos acreditavam estar morta. O coração de Clara disparou. Como isso era possível? O terror se misturou à confusão. Isabela? Clara sussurrou, sem acreditar que estivesse diante dela viva. Você está viva? As palavras saíram entrecortadas. Um turbilhão de emoções a invadia. Isabela abriu os braços e lágrimas escorriam pelo rosto dela. Clara, eu não tinha como voltar antes. Eu não sabia que isso aconteceria. A voz soava como um eco de um passado que Clara queria esquecer. A multidão parou em silêncio. Todos os olhares virados para a cena dramática. O chão sob os pés de Clara parecia desmoronar. Ana, ainda dilacerada pela revelação, olhou para Isabela com incredulidade. O que você fez, Isabela? Você não podia ter voltado. A voz dela transbordava mágoas e acusações. Silêncio, gritou Carlos, furioso. O que está acontecendo aqui? Para que você voltou? Sabemos do pacto. Ele piscou os olhos, tentando manter o controle da situação. Mas o olhar de Isabela parecia apenas se iluminar com atenção. Miguel precisa saber a verdade, disse ela, dirigindo-se a Clara e Renata como se fossem espectadoras em seu próprio drama. O que aconteceu antes não é como vocês pensaram. O legado que Paulo menciona não pode ser apenas um rumor. O que você está falando? Clara disse, a voz tremendo. As palavras dela ecoavam em sua mente, e aquele nó na garganta se tornou insuportável. De que legado você está se referindo? Miguel. Isabela respirou fundo. A intimidade entre mãe e filho exposta diante do mundo. Ele carrega em. Se o te foi perdido, aqueles que estão aqui seriam capazes de tudo para garantir que ele não conhecesse a verdade. Se a cidade descobrir, não restará ninguém para proteger a linhagem. Nesse instante, a realidade bateu em Clara como um soco no estômago. O que isso significa, Isabela? O que você está me dizendo? Miguel é mais do que uma criança? Isabela deu um passo à frente, e algo em sua expressão fez Clara gelar. Miguel é o único que pode trazer equilíbrio neste lugar. Precisamos ser protegidos, mas também precisamos de quem realmente é. Aqueles que o querem estão aqui, prontos para destruir tudo só para garantir que a verdade seja enterrada mais uma vez. Uma onda de murmúrios se espalhou pela multidão. Clara olhou para Renata. A confusão em seus olhos dizia tudo. Renata, sussurrou Clara. Eu não sabia que Isabela voltaria. Eu não queria isso. Renata estava em choque. O passado que elas tinham tentado esconder agora corroía seu presente. Clara sentiu que cada palavra de Renata era um lamento, e a verdade se tornava uma corrente que as puxava cada vez mais para o abismo. Carlos, perdendo a paciência, se virou para Isabela. Você não deveria ter voltado. Já fizemos um sacrifício. Não deixe que a cidade descubra que você está viva. Antes que Isabela pudesse responder, Miguel puxou a mão de Clara. Mãe, estou com medo. Seu olhar refletia pureza e inocência, e Clara sentiu a dor se revirar dentro dela. Era seu dever protegê-lo. E então, com um grito azedo, Ana se soltou da multidão, apontando o dedo para Isabela. Ela sabe, ela sempre soube de tudo. Você não pode confiar nela, Clara. O caos estava prestes a se instalar novamente, a fúria e a dúvida se mesclando em um só. Num movimento repentino, Isabela olhou diretamente para Miguel. O que você precisa saber, ela disse, com a intensidade de uma verdade amarga, é que você não é só um menino. Você é a chave para tudo, Miguel. O que quer que tenha acontecido antes pode voltar a acontecer. E você pode mudar isso. As palavras reverberaram, cada sílaba formada como um feitiço. Clara sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Um abismo escuro, se abrindo na frente dela. Miguel, o que isso significa? O coração dela sabia que a resposta não viria. E em meio à agitação, a verdade começava a desmoronar, e o peso da escolha se tornava insuportável. Ela olhou para Miguel,
que estava ansioso sem entender. Isabela, o que você quer dizer? Mas enquanto Clara lutava por respostas, a multidão rugia lá fora, e uma nova voz se fez ouvir através da confusão. Vocês não podem escapar do que são, o legado não pode ser ocultado, e a cidade precisa pagar. O grito rasgou o ar, e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Clara se voltou para a porta, o mundo agora girando em um vórtice de revelações e mistérios. O prestígio da cidade parecia à beira de desmoronar, e Clara percebeu que o verdadeiro terror estava apenas começando. Como uma tempestade, a verdade se aproximava, ameaçando devorar tudo o que conhecia. E ela estava bem no centro de tudo isso, sem saber se teria coragem para enfrentar o que viria a seguir. Clara não conseguia processar tudo o que estava acontecendo. A revelação de Isabela a deixava tonta. Miguel, ele era mais do que um doce garoto. Ele era a chave, mas a multidão rugia lá fora, e a tensão aumentava a cada segundo. Miguel, fique perto de mim, Clara ordenou, segurando a mão do menino. Ela não sabia o que mais poderia acontecer, mas o pressentimento era de que o pior estava por vir. O silêncio que se seguiu à explosão de palavras de Isabela era pesado. Todos na sala respiravam, mas pareciam estar esperando algo. O ar estava carregado de uma eletricidade quase palpável. Precisamos agir. Isabela começou, mas Carlos a interrompeu. Chega, chega de segredos. Não vamos deixar que ele... Antes que pudesse completar, o som de algo pesado sendo arrastado ecoou da entrada da casa. Clara virou-se, o coração pulando em seu peito. Da porta, uma sombra ondulante se aproximou e então saiu da escuridão um homem de aparência familiar. A expressão dele era furiosa, olhos frios como gelo e um sorriso que não chegava a tocar seu rosto. Eu sei o que vocês esconderam. O reconhecimento bateu em Clara como uma onda. Rafael? O marido de Ana, o amigo que desaparecera meses atrás. O impacto de vê-lo ali, vivo, mas tão sombrio, fez seu estômago se revirar. Todo o espaço parecia congelar. Rafael, o que você está fazendo aqui? Ana gritou, desesperada. Você não deveria estar aqui. Eu não posso ficar fora disso. Rafael respondeu com um tom cansado, mas firme. Vocês arruinaram tudo, e eu não deixarei que isso aconteça de novo. Miguel não pode saber de quem ele realmente é. As palavras dele reverberaram pela sala, como um eco de um clarim distante. Clara sentiu um nó na garganta. Do que você está falando? O olhar de Rafael se intensificou. Vocês não entenderam a gravidade do que está em jogo. Miguel é o que poderia salvar, ou condenar todos nós. Se afastando dela, atraído pela revelação, seu olhar curioso e ao mesmo tempo apavorado. Miguel, volte aqui, Clara gritou. Mas ele parecia em transe, como se as palavras de Rafael tivessem o hipnotizado. Não escute ele. Ana se interpôs, correndo em direção ao filho. Rafael, você não pode fazer isso. Ele é só uma criança. Uma criança que carrega um peso que nenhum de vocês pode compreender, Rafael retrucou, a voz carregada de desespero. E então, um grito sincero partiu de Miguel. Mamãe, o que está acontecendo? A inocência no olhar do garoto quebrou o silêncio opressivo. Clara sentiu a dor se exacerbar em seu peito. É melhor do que você imagina, Miguel, gritou Isabela, sua voz cortante no ar pesado. Precisamos de você. Eles não podem tocar em você. E nesse momento, uma explosão de luz irrompeu na sala. Algo brilhou intensamente, como se o próprio sol tivesse entrado. Clara ficou cega por um instante. Ela tentou proteger Miguel, mas não conseguiu. Quando a luz se dissipou, Clara viu algo que a fez congelar. Miguel estava cercado, iluminado por uma energia estranha, algo que ela nunca tinha visto, e os rostos da multidão lá fora agora estavam perplexos, como se vissem um milagre ou uma maldição diante dos olhos. Não pode ser, murmurei Rafael, paralisado, e isso enviou um arrepio por todo o corpo de Clara. O que aconteceu com Miguel? Ele não era apenas um garoto, mas um ser distinto,
carregando em si todo o peso dos segredos que cercavam a cidade. Clara, Isabela chamou, com uma voz frágil. Precisamos levá-lo antes que seja tarde demais. Eles não vão parar. Mas a expressão no rosto de Clara era de confusão e terror. Miguel, ele não era só um menino. E enquanto a realidade começava a se reorganizar ao redor dela, Clara sentiu o mundo desmoronar mais uma vez. O que isso significava? Quem estava ali, realmente? E o que aconteceria com eles se as verdades mais sombrias viessem à tona? Ela sabia que tudo havia mudado, mas como funcionariam as peças desse novo jogo? E mais importante, estar na linha de frente dessa batalha poderia custar tudo. Clara estava atordoada, um turbilhão de emoções se contorcendo dentro dela. Miguel, cercado por uma luz estranha, parecia se perder em um mundo que ela não podia compreender. Miguel, meu filho. Ela tentou alcançá-lo, mas as forças a seguravam. Um sentimento de desespero queimava em seu peito. E o que Rafael havia dito a deixava ainda mais confusa. Não era só um garoto. A cada palavra, Clara se sentia envolta em uma teia de mentiras. Os olhos de Isabela eram uma tempestade de lágrimas e medo, enquanto a multidão do lado de fora rugia insistentemente. Eles vão levá-lo, Clara. Precisamos protegê-lo. Mas a situação rapidamente se deteriorou. A luz que havia cercado Miguel começou a pulsar e então de repente explodiu em uma onda de energia que fez as janelas tremerem. Os rostos da multidão ficaram paralisados, a descrença dominava os olhares, enquanto a luz iluminava a sala, como um relâmpago. E Clara, completamente atordoada, viu um vislumbre nas faces que a cercavam. Eram rostos conhecidos, pessoas que ela amava. E, no entanto, não eram nunca mais as mesmas. E então aconteceu. O tempo pareceu parar, e a luz se dissipou rapidamente, deixando Clara sem palavras. O que ela viu a paralisou. Miguel havia mudado. Ele olhou para ela com olhos que pareciam mais profundos, mais antigos do que ela jamais poderia imaginar. Era como se ele carregasse em si as memórias de vidas inteiras. Mãe? A voz de Miguel estava diferente. Um eco distante que não combinava com o garoto que ela conhecia. A multidão começou a murmurar. Um murmúrio crescente que se transformou em pânico. O que está acontecendo? Perguntou Ana, visivelmente assustada. Eu não sei. Clara sibilou, a confusão e o medo a consumindo. Então, Miguel começou a falar, mas não com a voz de uma criança comum. Era como se uma presença poderosa estivesse se comunicando através dele. Eu sou o que vocês temem. Um sussurro de horror correu pela sala. As almas por trás da multidão pareciam mais sombrias, e Clara percebeu a verdade. Todos ali, de alguma forma, estavam manipulando ou escondendo algo. E subitamente, Rafael, com um semblante pálido, olhou para Miguel e gritou: "E se ele não for seu filho, Clara? E se ele for meu?" As palavras cortaram o ar como uma lâmina. Clara agora sentiu a terra sob seus pés se desfazer. "O que você está dizendo?" As palavras saíram lentas, quase em estado de choque. "Miguel é meu filho. Ele é parte do legado que foi escondido por todos nós." Rafael completou, a tensão na sala se intensificando. Um genocídio psicológico estava prestes a ocorrer. E Clara ficou paralisada. O mundo ao seu redor estava se desmoronando. "Isso não pode ser verdade." Clara gritou, mas a imagem de Miguel, agora transformado, a fez hesitar. Eu sou a mãe dele." O desespero a dilacerava. Enquanto a realidade começava a colapsar, Isabela a puxou pela mão. "Você também deve saber, Clara, o legado do qual Rafael fala. Ele não é o único que pode carregar a linhagem. Ele é uma peça importante. Mas a verdadeira chave é você. Você deve decidir sobre o futuro de todos." O pânico não deu tréguas. O olhar de Miguel se transformou em um misto de tristeza e sabedoria, que não pertenciam a uma criança. Ele se aproximou de Clara
e por um instante o tempo parou de novo. Mãe, se isso tudo estiver certo, eu posso salvar todos nós, ou destruir. Desde os outros rostos da casa, Clara sentia a pressão dos segredos agora expostos. A verdade que parecia se esconder nas sombras havia finalmente emergido. E no instante em que a energia pulsante ao redor deles começou a desaparecer, um tumulto surgiu na porta novamente. As vozes da multidão aumentaram e enquanto Clara tentava entender o que estava acontecendo, ela percebeu que o passado nunca tinha morrido. Ele tinha apenas esperado o momento certo para retornar. O que Miguel realmente era, e o que ele tinha que ver com o legado que todos temiam. Clara sentiu um desespero crescente. O medo de perder seu filho a dominava, mas a revelação de Rafael a deixava sem ar. Era o futuro incerto, e as linhas entre amor e destruição estavam perigosamente borradas. Clara, a voz de Isabela cortou o ar entre elas. Você precisa escolher agora. O que você fará ao sabê-lo? E assim, enquanto os ecos de uma verdade mais sombria se espalhavam pela sala, Clara percebeu que não haveria como voltar atrás. A batalha pelos corações e almas já havia começado, e tudo o que ela amava estava em jogo. O que isso significava para seu pequeno Miguel? O que Clara escolheria? As respostas se ocultavam no abismo à sua frente, e não havia como saber se conseguiriam atravessar juntos essa escuridão. Clara sentiu seu coração acelerar enquanto as palavras de Miguel ecoavam pela sala. Eu sou o que vocês temem. O silêncio denso que se seguiu deixou todos em estado de choque, e o olhar profundo de Miguel parecia ultrapassar a infância. As tensões se acumulavam, e ela sentiu o peso da escolha que enfrentava. Renata, ao lado dela, lutava para entender o que estava acontecendo. Clara, você deve acreditar nele, Isabela gritou, ansiedade evidente em cada palavra. Miguel é a chave. Ele pode quebrar o ciclo de segredos que nos aprisiona. Mas as dúvidas e os medos ainda pairavam no ar como uma nuvem negra. Não podemos deixá-lo aqui, Rafael exclamou, a frustração clara na sua voz. A cidade não vai perdoar. Eles vão vir atrás dele. A multidão lá fora parecia se agitar, e Clara sentiu um nó na garganta. O que estava prestes a acontecer? Miguel! Ela gritou com toda a força que tinha, tentando puxá-lo para perto. Ele girou lentamente a cabeça, e algo em sua expressão a fez sentir um arrepio. O que Rafael dizia estava se concretizando, e a ideia de perder seu filho a aterrorizava. Você não pode me impedir, eu sou o que eles precisam. Miguel parecia convicto, e as palavras dele atingiram Clara como uma onda. O que ele queria dizer com isso? O que ele mesmo não sabia? Escute todos. Miguel nunca foi só uma vítima. Ele é parte deste lugar e de tudo o que aconteceu. Isabela declarou, sua voz ressoando com a urgência da verdade. O tumulto lá fora aumentava, e Clara percebeu que o toque do destino estava em suas mãos. Precisamos sair, Clara exclamou. E com um impulso feroz, ela segurou a mão de Miguel, puxando-o para perto. Era uma corrida contra o tempo. Os rostos da multidão se tornavam cada vez mais sombrios, e os gritos já não eram mais apenas de alvoroço, mas de uma energia que exigia sangue. Rafael olhou para Miguel, sua expressão de dor e desejo. Se eles descobrirem quem você realmente é, não haverá como voltar atrás. Você pode acabar sendo a vítima, ou o predador. O medo era palpável, e Clara percebeu que a vida do filho estava em suas mãos. Eu não deixarei isso acontecer, Clara gritou com bravura, sua determinação fresca e ardente. Ela olhou para Renata e Isabela. Vamos juntas, vamos protegê-lo de qualquer jeito. Espectros da cidade e do passado se tornaram presentes, e Clara começou a correr. Passou pela multidão em direção à saída da casa. Os rostos pareciam famintos, e enquanto a porta se abria, Clara sentiu a adrenalina a guiar. Miguel estava atrás dela, mas os olhos de Rafael não a largavam. Ele estava tão próximo como uma sombra, e com um estalo, a verdade final se revelou. Clara virou-se para a multidão, que estava a poucos passos atrás.
Ela respirou fundo e disse: Miguel é meu, e eu confrontarei o que quer que vocês tenham feito no passado. O legado não precisa ser uma maldição. A multidão hesitou. Os olhares trocados eram cheios de confusão e questionamentos. Clara nunca se sentiu tão viva. O poder da escolha e da verdade estava em suas mãos. Murmúrios começaram a ecoar entre as pessoas. Muitos não estavam preparados para enfrentar o que eram ou o que tinham feito. As memórias de um passado esquecido começaram a surgir, e sem que ela percebesse, Miguel se afastou. Mãe, gritou, mas a força da multidão parecia prendê-lo. Clara, a voz de Paulo ecoou como um trovão entre eles. Defenda-o! Defenda-o agora ou perderemos tudo. E nesse momento, o pânico dilacerou o cenário. A luta histórica estava prestes a eclodir. Um frio percorreu a espinha de Clara. Lutar ou fugir? O que faria uma verdadeira mãe? Ela se virou, enfrentando a multidão que queria o destino de Miguel nas mãos deles. Clara percebia que aquele momento final era a linha entre a sobrevivência de todos ou a tragédia que se instalaria. E enquanto a cidade protestava, a fumaça do passado pairava. Clara sentiu uma verdade se desenrolar dentro dela. Estou pronta, afirmou, e o som de sua própria voz soava como uma canção de esperança. Havia um mistério. O legado de Miguel, a luta pela verdade, tudo parecia estar no ar. O que acontecerá agora? O futuro permanecia incerto. E então, a tensão confrontou a esperança. E este é o ponto crucial que você não pode perder. Se você desfrutou dessa jornada incrível, não espere nem mais um segundo. Inscreva-se imediatamente no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ver mais conteúdos como este. Não se esqueça de inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer o desfecho dessa trama envolvente. Este é o momento para demonstrar seu apoio.